Olá, graça e paz, sejam bem-vindos à leitura bíblica. Eu sou Márcio José e hoje nós estaremos meditando na palavra de Deus no dia 8. E hoje conta com a presença mais do que especial da Débora, minha esposa, que estará conosco aqui nessa leitura da palavra. É muito bom, é com grande alegria que estou aqui para a gente compartilhar mais da palavra do Senhor e ter mais conhecimento da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos lendo Gênesis 15 a 17, Mateus 6, 19 a 34 e Salmo 8. Vamos orar? Pai querido, nesse momento nós queremos te agradecer Sim, por esse Jesus. dia, te agradecer por cada pessoa que está aqui ouvindo, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada coração, dando conhecimento a cada um nesta hora, Senhor. Sim, Jesus. Que essa palavra venha transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai, que possamos botar em prática tudo aquilo que vai ser falado aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê força, nos dê a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então sejam bem-vindos a essa leitura. Antes, não esqueça de curtir, compartilhar. Você que está ao vivo, você que está aqui assistindo essa palavra, essa transmissão em outros horários, não esqueça de curtir, compartilhar. E se você não é inscrito, inscreva nesse canal. Gênesis capítulo 15. O versículo 1 diz: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Versículo 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Versículo 7. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Então nós vemos aqui Deus fazendo uma promessa, Deus apresentando-se a Abrão numa visão. E a primeira palavra que ele fala para Abrão é: não tenha medo. Eu sou o seu escudo. O Senhor, quando Ele se apresenta para nós, Ele sempre traz uma palavra de ânimo, de motivação. Quando lemos a Bíblia, quando lemos cada história, como estamos lendo essa passagem bíblica, que eu e você possamos trazer um entendimento para as nossas vidas. O Senhor, Ele é conosco. Se Ele é conosco, nós não precisamos temer as afrontas, temer as dificuldades. Ele apresenta para Abrão e ele faz a promessa, né? Ele apresenta dois pilares fundamentais. Ele faz a promessa da descendência e ele depois fala da justificação pela fé. E o que mais é interessante é que diz que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O versículo 13 diz: Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Logo após o Senhor fazer uma promessa a Abrão de que ele teria uma grande descendência, ele diz que essa descendência, 400 anos depois, iria passar por um processo de escravidão. Aquele povo seria escravizado no Egito, mas que seria libertado e teria grandes riquezas. Então, Deus é um Deus que cuida dos mínimos detalhes. Deus não precisava falar isso para Abrão, mas ele alerta Abrão de que isso iria acontecer. Versículo 18. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenizeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então Deus faz essa promessa, firma essa aliança com
Abrão e ele promete toda essa terra, né? Essa terra ali, desde o rio do Egito, né? Desde o rio Eufrates, e toda aquela região seria dada a Abraão como promessa. O que eu tenho que entender a respeito dessa aliança, né? Que essa aliança ela é unilateral e ela é juramentada por Deus sozinho. A gente vai ver isso no versículo 17, né? Quando Deus faz o mover ali, ele passa entre as partes dos animais, né? Ele cumprindo a sua parte naquela promessa. Então Deus ele cumpriu exclusivamente a sua parte na promessa. E nós vamos ver que Abrão não conseguiu cumprir a parte dele, mas mesmo assim o Senhor foi fiel com Abrão. Amém. Vamos agora partir para Gênesis 16. O versículo 2 fala assim: Disse Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Sarai, ainda estéril, após 10 anos no Egito, propõe a Abraão que tome sua serva egípcia Agar para gerar um herdeiro. Prática culturalmente aceita na Mesopotâmia antiga. Abrão concorda, revelando uma crise de fé. Após crer na promessa, agora age por impulso humano, duvidando do tempo de Deus. Resultado imediato, conflito, Agar engravidando despreza Sarai, que reage com dureza, gerando opressão e fuga. Então aqui nós vemos nesse versículo aqui, o acontecimento da concubina de Sarai, né? Que é a gravidez dela, pela própria Sarai, que pediu que o seu marido, né, tivesse relação com ela e tivesse filho. Por quê? Porque a Sarai até então ela não podia ter filho. Então na cabeça dela ela tinha que ter um descendente. Então o que veio na cabeça dela a proposta de o seu marido ter filho com a sua própria empregada, né? No 7 fala assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite a ela. Num movimento surpreendente de graça, o Senhor busca Agar, uma serva estrangeira, marginalizada e fugitiva, junto a uma fonte no deserto. O anjo do Senhor a confronta com ternura. Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Perguntas que revelam o cuidado pastoral divino. Então, independente do que a Agar fez, né, pelo mando da sua senhora, o Senhor teve compaixão por ela, né? E enviou o anjo para falar com ela, naquela fonte lá do deserto. É importante a gente ressaltar que Agar havia sido expulsa ali do acampamento, né? Justamente por Sarai. E quando ela estava ali sozinha no deserto, o anjo do Senhor aparece para ela, mostrando o cuidado de Deus também com Agar. Então, independente de como a pessoa voltando para os nossos dias atuais, a pessoa, independente do que ela seja, o comportamento que ela faz, o que ela é na sociedade, o Senhor tem misericórdia, o amor do Senhor é incondicional para qualquer tipo de ser humano, né? Digamos assim. E as misericórdias do Senhor são grandes, né? No 10 fala assim: disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento.
Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Seu filho será chamado Ismael. Deus ouve, pois o Senhor ouviu a sua aflição. Sua descendência será numerosa e inquieta. Bênção mesclada com consequência de erro humano. H responde com um título teológico. Tu és o Deus que se deixa ver. Reconhecimento de que o Deus de Abraão também vê e cuida dos invisíveis. Que bênção, né? Então, H, mesmo sendo uma estrangeira, né? Sendo uma egípcia, né? Ela reconheceu quem era o Deus, né? Quando ela usa essa expressão no versículo 13, né? Tu és o Deus que me vê, né? Que é o Elohim, Elohim, né? Que quer dizer Deus que me vê. Ela então reconhece o poder de Deus. E eu quero deixar essa palavra para você hoje. Não importa o que você está vivendo, Deus é aquele que te vê. Você pode estar no deserto, assim como H estava no deserto, desamparada, sem comida, sem água, abandonada pelos seus senhores, mas o Senhor a viu. E é isso que você tem que ter, essa certeza no seu coração, né? Jesus é o Deus que nos vê em nossa nudez, por causa do pecado, por causa da nossa vergonha. Ele nos vê não para nos condenar, mas para nos chamar pelo seu nome. Ismael, né, que foi uma promessa, né, também seria uma grande nação, né, filhos da escrava, ele também representa, né, ele representa a aliança da carne. E nós vamos ver mais para frente que Isaac, né, que é o filho da promessa, ele representa o filho da promessa, né? Ele representa a aliança do Espírito. Então, Cristo é o nosso verdadeiro Isaac. Ele é o filho da promessa, nascido milagrosamente, oferecido em sacrifício e ressuscitado para uma nova vida. Nós vamos ver toda a história de Isaac, né, a forma que ele foi concebido, milagrosamente, ele foi então, Abraão foi desafiado por Deus e ele foi levado para ser sacrificado, mas Deus interferiu. Isso representa Jesus, que nasceu, né, encarnado em Maria pelo Espírito Santo, ou seja, um nascimento milagroso, e ele foi crucificado, ele foi oferecido em holocausto em nosso lugar. Gênesis 17. Gênesis 17 vai reafirmar mais uma vez a aliança que Deus firmou com Abraão. Deus vai renovar, né, e ele vai expandir a sua aliança com Abraão. Agora selada com um sinal visível, né, a circuncisão. E com a promessa incondicional de um filho, ou seja, Isaac. Após 13 anos, né, do silêncio, após o nascimento de Ismael, ou seja, após 13 anos de silêncio, Deus ele vai surgir novamente agora como El Shaddai, né, o Deus Todo-Poderoso, e ele vai cumprir com a sua promessa. O verso 1 diz, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Versículo 4. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então, com essa expansão da aliança, Deus não apenas muda a sorte de Abrão, mas ele muda o seu nome. Deus, quando ele renova a sua aliança conosco, quando ele encontra conosco e nós nos encontramos com ele, Deus não apenas muda a nossa história, Deus muda o nosso nome. Antes nós poderíamos ser conhecidos pelos nossos pecados, por nossas falhas, por nossas deficiências. Muitos no passado eram conhecidos como pessoas beberrões,
como infiéis, como prostitutos, como pessoas que não eram honestas, mas hoje são conhecidas como filhos de Deus, como servos de Deus. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele não apenas muda a nossa história, Ele muda o nosso nome. Quantas pessoas você conhece? Talvez você, antes de Jesus, era conhecido por aquilo que você praticava, por aquilo que você fazia de ruim. Mas hoje você é conhecido como uma nova criatura. Você é conhecido como filho de Deus, filho amado do Pai. Essa é a sua identidade. Amém? Então Deus muda o nome de Abrão. Antes Abrão significava pai exaltado. Agora ele muda o nome para Abraão, pai de multidões. Então não era apenas uma promessa quantitativa, mas uma promessa qualitativa. Ele seria progenitor de nações e reis. Então a promessa de Deus é essa. Deus não quer apenas em quantidade, Deus quer em qualidade. Deus não quer apenas que você seja conhecido como cristão, mas Ele quer mudar toda a sua história, toda a sua descendência. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e rei de povos. Versículo 21 para nós finalizarmos esse capítulo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, lhe dará no ano que vem, por esta época. Então Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, e ele muda agora o nome de Sarai, que significava Sara, né, princesa. Ele muda de Sarai para Sara, que significa princesa. E ela não é apenas agora mãe de Isaque, mas ela é mãe de nações. E nós vamos ver lá no versículo 17 que Abraão riu, né? Não um riso de incredulidade como Sara lá em Gênesis 18, mas de assombro, né, diante do impossível. E Deus confirma Isaque, né? Ele ri. Isso foi o nome por isso o nome de Isaque, né? Será o filho da promessa, nascido no tempo determinado. E eu quero frisar aqui, irmãos, que Jesus, ele é o cumprimento da aliança eterna. Nós vemos aqui, através dessa aliança, que o sinal visível, né? Através de Abraão, eles tiveram que fazer a circuncisão, né? Mas hoje, a nossa aliança não é mais uma circuncisão física. Não é necessário que nós, os homens, né, façam a circuncisão, porque em Cristo nós fomos circuncidados, né? O batismo que nos une à sua morte e ressurreição. E essa é a nossa aliança, né, com o Senhor. Amém? Vamos agora para Mateus 6, do versículo 19 ao 34. Débora. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Busquem primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta um dia o seu próprio mal. Então, queridos, aqui no Mateus 6, né, 16 a 34, é a continuação do Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, Jesus está falando sobre a confiança prática na provisão de Deus. Ele vai fazer um contraste, né, entre dois modos de viver. O primeiro é o acumular ansioso, né? As pessoas têm aquela ânsia de acumular riquezas, tesouros, porque ficam preocupados com o dia de amanhã, né? Isso é uma característica mundana. E ele vai falar agora do buscar com confiança,
Ou seja, eu corro atrás das coisas, mas a minha esperança, a minha confiança está sempre no Senhor, né? Ou seja, isso é uma característica daquele que está no reino do Senhor. E nós vemos que esse texto, né, aqui de Mateus 6, que é o Sermão do Monte, né, ele foi escrito principalmente para aquele povo daquela região, né? Uma comunidade pobre e perseguida, né? O contexto que eles estavam vivendo ali, sendo perseguido pelos romanos, né? E esse texto ele vai dizer das nossas necessidades, né? Que nós precisamos de comida, de roupa, mas o que nós precisamos é um coração inclinado, né, para a verdadeira fonte de segurança, que é a confiança em Deus. Então, a mensagem central aqui desses versículos que a Débora acabou de ler, nós estamos meditando aqui, nós lemos aqui do versículo 19, né, pulando alguns versículos e indo até o versículo 34, que a ansiedade não é falta de planejamento, mas falta de fé. É normal nós ficarmos ansiosos, mas tem pessoas que ficam ansiosas por extremo, né? Extremamente ansiosos. Tem pessoas que não conseguem dormir, tendo as coisas, tendo trabalho, tendo saúde, mas ficam muito preocupados. Isso é falta de fé, né? Então, quando nós confiamos em Deus, nós podemos até ficar um pouco preocupados, mas nós sabemos que Ele vai suprir, que Ele vai cuidar quando estamos enfermos, Ele vai cuidar quando uma porta está fechada. Nós sabemos que Ele vai trabalhar e vai agir naquela situação e aquela porta vai se abrir para nós. Então, não se desespere. A mensagem para você hoje é: confie no Senhor. Descanse nele, né? O amanhã pertence ao Senhor. E aqui no versículo 34, né, fala, ó, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, vamos nos preocupar com hoje, né? Descanse no Senhor. Ele te deu, você acordou, você está respirando, você talvez está aí tomando seu café, talvez você já está almoçando, ou talvez você que está nos assistindo já está até jantando. Mas saiba que Ele está cuidando de você, da sua casa, dos seus filhos, né, do seu trabalho. Então descanse no Senhor, não fique preocupado. Só abrindo parênteses aqui, não é errado você gostar de ter dinheiro. O errado, sabe o que é? É você fazer ele de um Deus. Você priorizar o dinheiro, o seu salário, a fama, a riqueza. É isso que o versículo está falando, que você não pode colocar seu coração inteiramente só nisso. Você pode sim correr atrás das suas coisas, trabalhar, ter seu salário, ter suas coisas, mas isso não pode impedir você de adorar a Deus e de ser o centro das atenções, de ser o Deus de nós, né? De nós todos. É isso. O versículo 33 que lemos fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E a sua justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, tudo. Quando nós buscamos Deus, tudo vai ser acrescentado para nós. Então essa é a nossa confiança, né? E o cristianismo não é para nós vivermos na teoria, mas vivermos na prática. Talvez você está saindo agora, hoje é uma segunda-feira, você está aí preocupado com os negócios que você tem que fechar, com as vendas que você tem que fazer, com as metas que você tem que cumprir lá no seu trabalho, na sua sessão, na sua repartição. A minha palavra para você é hoje: descanse em Jesus, confie nele. E para finalizar essa palavra, nós já passamos um pouquinho do tempo, Salmo 8. Lê para nós, Débora, os versos do Salmo 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, pergunto, que é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo puseste. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aleluia, que salmo extraordinário, né? Um salmo escrito por Davi. Imagino que ele estava ali sob as estrelas, olhando para o céu,
e ele contempla, né, o poder de Deus, a majestade divina, e ele olha para si e vê a sua pequenez, né? Ele vê que ele é muito pequeno, ele é frágil, ele se coloca diante de Deus, mas ele sabe que Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Amém. Então ele glorifica a Deus, ele fala, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tua glória é cantada nos céus. Então ele contempla as estrelas, né, os luminares. E ele no verso 4 ele fala, que é o homem para que com ele te importes? Ou seja, ele olha para tudo aquilo que Deus fez e ele olha para si, ele se vê tão pequeno diante da grandiosidade do universo, da grandiosidade, né, da terra, do mundo. E ele no verso 5 fala, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Que salmo extraordinário, né? É um salmo que ele vem relatando, né, o poder do Senhor. Então, fechando esse texto de hoje, nós já passamos alguns minutos aqui do nosso tema, mas estamos estreando, né, Débora? Vamos ajustar aqui nós dois, lendo juntos, né, aqui participando. Mas eu quero deixar para vocês aqui um encorajamento dessa palavra, né? Nós lemos 5 textos, né, e nós vimos a mão de Deus poderosa agindo, né? Deus trabalhando na impaciência e na ansiedade. Creia, Deus ele é fiel à sua aliança, mesmo quando nós não vemos o seu cumprimento. Ele te chama, não apenas para viver, mas viver pela fé. Amém? Amém. Nós lemos, né, fazendo uma recapitulação, né? Gênesis 15 mostra Deus prometendo no escuro. Gênesis 16 mostra Deus buscando no erro, né? Nós vemos o caso ali de Sarai com Agar, né? Gênesis 17 mostra Deus renovando na demora, ou seja, demorou 13 anos para que a promessa se cumprisse. Em Mateus 6 mostra Deus provendo na ansiedade, e em Salmo 8 mostra Deus valorizando na insignificância. Então Deus ele pode tudo. Deus é aquele que vê quando ninguém vê, né? Ele vê você agora com amor eterno. Então descanse na aliança selada por Jesus Cristo. Confie nele. Que você tenha um excelente dia, que Deus abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar. E amanhã estaremos de volta com essa leitura da palavra. Continue firme, não desista, sigamos adiante. Deus tem mais para nós em 2026. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.